E aí galera, Gentuber aqui. No vídeo de hoje a gente vai revisitar um velho amigo, ele mesmo, o Slackware. Bom, colocando o CD, a primeira interação que a gente tem com o sistema aqui é ele perguntando pra gente qual que é o mapa do teclado. Então vamos apertar 1. Nunca apertar a janela errada. Vamos lá. Beleza. Essa aqui é a tela de teste, né? A gente testa e como a gente vê bem, o Slackware não suporta ainda no instalador a UTF-8, né? Mas beleza. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui. Faz muito tempo, gente. Teclado QWERTY. Se você quiser. É um. Eu coloquei o 2, eu vi o 2 lá e vacilei. Bom, o que é esse vídeo? Esse vídeo é eu revisitando um velho amigo, revisitando o Slackware, né? O Slackware foi a minha segunda, acho que foi a segunda ou terceira distribuição que eu testei. Porque o que acontece, né? Eu comecei usando o Debian, aí eu ouvia falar muito do Conectiva e do Slackware. E eu não lembro qual dos dois eu instalei primeiro, se foi o Conectiva ou o Slackware. Eu tenho a sensação que talvez tenha sido o Slackware mesmo. Acho que o Conectiva talvez tenha vindo depois. Nessa época, a leitura do inglês para mim já não era um problema, né? Então o Conectiva não tinha nada que me atraísse nele, né? O Slackware acho que era a distribuição bem menos acessível para falantes de língua portuguesa, digamos assim. Principalmente nas partes mais complicadas, por exemplo, no instalador, né? Você não precisa de ajuda para usar o navegador na internet, você precisa de ajuda para instalar o sistema, né? E é uma distribuição que eu fiquei muito tempo com ela. É uma distribuição onde eu fiz muitos amigos. Por incrível que pareça, eu fiz inimigos também. Na verdade, só um. Foi um único. E a culpa foi do Gentoo. Mas enfim, essa história eu não sei se eu conto. Talvez eu conte, talvez eu não conte, eu não sei. Vou pensar aqui. O Slackware é a distribuição Linux mais antiga em atividade na face da Terra. Tá? Ela é derivada da primeira distribuição Linux de que se tem notícia, né? O famoso SLS, né? De onde também veio o SUSE. Né? O SUSE Linux também, inicialmente, ele veio do SLS. É uma distribuição que ela está aí faz muito tempo. Eu não vou falar para vocês, eu não vou ficar aqui contando a história do Slackware em detalhes, essas coisas todas. Tem o canal do Slack Jeff lá. Ele fez um documentário sobre essa porra, mano. Tipo, eu não tenho como competir com isso. O que eu tenho só a contribuir aqui é minhas impressões, como é que foi minha história com o Slackware, onde deu certo, onde não deu e por que eu deixei o Slackware de lado. E é isso, esse é o foco do vídeo, tá? Não é um tutorial de instalação do Slackware, apesar que eu vou instalar ele aqui também. Quem tiver alguma dúvida e estiver trabalhando com o processo, aproveite. Mas não é esse o foco do vídeo, tá? Então não espere que eu seja didático, não. A ideia não é ser didático. E é uma distribuição que ela tem como particularidade, ela é tocada por um cara só. Esse cara é o Patrick Volkerding. O cara, eu não sei se ele é um gênio, ele não é exatamente uma pessoa que aparece muito. Ele é um cara muito solícito. Ele é um cara, de certa forma, a gente pode dizer que é um cara de muita persistência, assim, vou colocar dessa forma. Porque o Slacker não mudou nada, nada, nada. Desde a última vez, da primeira vez que eu testei ele. Acho que a última vez que eu usei Slacker a sério foi em 2012. Foi meio que uma tentativa a voltar a ser roots, né? Mas a conveniência não deixou. Então foi uma volta bem curta, na verdade. E o primeiro Slackware que eu usei, se eu não me engano, foi o Slackware 7. Foi o primeiro Slackware que lançaram depois que o Slackware pulou vários números, né? O Slackware 7.1. Se eu não me engano, ele foi a primeira versão depois que o Slackware resolveu pular várias numerações aí. Esse é um rolo que deu por uma questão de marketing. Eu não vou lembrar exatamente qual foi a história, mas alguma coisa do tipo: o Red Hat estava na versão 7, o Slackware estava na versão 3. Algo precisava ser feito. E eles mudaram para a versão por número 7. Foi basicamente isso. Mas enfim. Foi uma boa solução, tá? Foi uma boa solução de marketing. É uma distribuição que ela tinha muito apelo popular. Eu lembro que o Slackware era muito popular. Muito popular. Muito popular. E é difícil entender por quê. Porque o Slackware ele não necessariamente era a distribuição mais fácil de ser instalada. Principalmente que a gente está falando ali nos anos 2000, a gente já tinha Mandrake, já tinha o Red Hat, já tinha o Conectiva, todas as distribuições bem maduras até. É difícil entender por que as pessoas se renderiam ao Slackware, né? E tinha o Debian também, que estava bem redondinho já, estava começando a ficar redondinho, né? Aquela versão stable de 98, com software de 98 é foda.
Mas o Debian também, mas assim, em termos de amigável mesmo, era a distribuição Linux que subia o modo gráfico e fazia a instalação no modo gráfico. Geralmente os usuários se enrolavam em duas partes muito importantes. Uma parte era interface gráfica, né? Como configurar a placa de vídeo. Não era nem questão de instalar ou não instalar o driver, era questão de configurar o driver. Porque nessa época a maioria dos drivers não funcionava só carregando no kernel, você tinha que carregar no kernel com parâmetros. Então algumas placas, alguns drivers pediam para você colocar a interrupção que a placa estava usando. Outros pediam para você colocar qual que era a GPU, né, qual que era o processador gráfico lá, qual que era o chip que ele estava usando, qual que era a frequência que ele usava. Então eram informações muito técnicas que quase nenhum usuário comum tinha de prontidão. Né? Então a, as distribuições com interface gráfica já funcionando no instalador já era um alívio nesse ponto de vista. Né? Mas geralmente elas funcionavam no modo VESA, modo VGA, não lembro se já era VESA nessa época ou era VGA. Mas eu lembro que o Slackware e o Connectivity já funcionavam no modo VESA ou Super VGA. Enfim, eles tinham uma interface gráfica, eles tinham um instalador gráfico lá, isso eu lembro. Não lembro agora se era VESA ou VGA. Tinha uma biblioteca chamada SVGA Lib, né, que você chamava ela do console e ele montava um modo gráfico em modo VGA, 640 por 480 e 16 cores era suficiente para você conseguir instalar o Red Hat, conectivo, essas coisas todas. E, enfim, já deixava as pessoas um pouco mais tranquilas ali. Nessa época também a gente tem que lembrar que nessa época não existia essa estabilidade em placas de vídeo, né? Que hoje em dia a gente tem duas fabricantes, basicamente, de placa de vídeo, né? Três, se a gente for considerar a Intel. Mas naquela época a gente tinha várias fabricantes diferentes, incluindo aceleradoras gráficas diferentes em suas placas. Então, e elas tinham propriedades diferentes. Né? Então você comprava uma placa de vídeo de uma fabricante, mas que ela usava o chipset gráfico da outra fabricante, mas ela tinha como vantagem memórias e coisas extras. Então, o papel da GPU era diferente nessa época, não era uma coisa como é hoje em dia, né? Que a GPU é praticamente um computador. É um computador ligado no seu computador, né? Tem todas as propriedades, tem toda a arquitetura de um computador ali, mas ele não é um computador. Naquela época não, era um pouquinho mais, era um pouquinho diferente. O papel eram aceleradoras gráficas, não eram processadores gráficos, né? Trabalhava em conjunto com o processador, as aceleradoras. Então, realmente ela envolvia um pouco mais de configuração mesmo, não tinha muito o que fazer. O Slackware ele trazia um conforto bacana, que era de que a partir do momento que você conseguiu fazer funcionar, ele vai funcionar. Só que você tem que chegar nesse ponto, tá? Essa que era a treta. A treta do Slackware mesmo era essa, era tipo, meu, depois que estiver funcionando, vai funcionar para sempre. Não vai dar problema. O duro é que você tem que chegar lá. E olha que o Slackware meio que pegava na mão e ia, tá? Então eu vou até dar um exemplo aqui para vocês, dando, fazendo uma instalação aqui, que na hora que ele estiver instalando eu vou falando mais sobre. Esse é o Slackware, tá? Esse é o Slackware 14.1, a versão stable. O Slackware Linux peca por não fornecer uma versão current, uma ISO da versão current de forma oficial. Eu sei que existem canais não oficiais. O Slackware tem canal não oficial para tudo. A comunidade do Slackware é fantástica. Então, os caras têm canal não oficial para absolutamente tudo. O que é legal e não é legal, né? Não é legal porque não tem nada disso listado na página do Slackware. Você tem que achar por conta própria ou por indicação de algum amigo. Sabe? Basicamente, o cara vai chegar, ó, tá aqui o endereço. O pessoal tá tão maluco aí que, se bobear, eles estão criando as páginas tudo no Onion lá, tudo no Tor, tudo na Deep Web. E aí você tem que pedir um cartãozinho pro amiguinho de onde é que você consegue as coisas para fazer. Essa é uma dificuldade que eu tive com o Slack quando eu tentei um retorno com ele em 2012. As práticas da distribuição não estavam mais no site. Você tinha que procurar em fórum, em lista de e-mail, porque as informações relevantes para a distribuição não estão mais no site. O duro mesmo, assim, a verdade que ninguém quer falar é que o Slackware é carregado nas costas pelos voluntários e desenvolvedores. O Patrick, ele é só um símbolo, tá? Eu tenho até para mim que o Patrick já morreu, mas ele é mais um símbolo, porque quem faz as coisas, as grandes transformações do Slackware não são feitas pelo Patrick há muito tempo. Ele já abandonou essa distribuição há muito tempo, porque ele deve estar usando Fedora na casa dele. Mas a comunidade do Slackware não. A comunidade do Slackware, meu, desenvolve as ferramentas, desenvolve as alternativas, eles ficam o tempo inteiro gastando
energia criando soluções para as limitações do Slackware. O que é muito louco, eu acho muito legal isso. Eu adoraria ter o tempo e a oportunidade de gastar, de usar meu tempo dessa forma também. Mas, bom, vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse Slackware 14.01, 14.1, com kernel 4.4 de 2016, tá? Essa é a última vez que o Slackware lançou alguma coisa. 4 anos, gente. Vocês reclamando do Debian. Aqui é freestyle, tá? Você pode fazer as coisas via instalador do Slackware, você pode fazer as coisas por conta. Se você quiser fazer as coisas por conta, você pode fazer aqui no terminal. Aí quando você chamar um instalador, o instalador ele vai ver que você já fez algumas coisas e aí ele vai permitir você usar as coisas que você fez. Se você optar em ir direto no setup, quando chegar o momento ele vai te jogar no terminal para você fazer o que você tem que fazer. Não tem como fugir, tá? Então vamos lá. Setup, setup. Ele vai te jogar no lugar nenhum, porque eu errei. Não tem nenhuma partição na sua máquina, a gente vai precisar criar uma, ok, não tem problema. Depois a gente cria. Melhor criar agora, vai. Já que ele está enchendo o saco agora, melhor criar agora. Qual que é o disco aqui? É VDA? VDA. Esse é o famoso FDisk, né? Então vou criar uma partiçãozinha aqui de número 1 no começo do disco, de tamanho 2 GB, e vamos chamá-la de swap. E vamos criar mais uma partição primária, partição número 2, com o resto do disco. Beleza, W salva, agora sim setup. O Slackware ele é o seguinte, ele tem esse instalador aqui, você pode seguir ele até certo ponto, você pode seguir ele o tempo inteiro, se você tiver com pressa você pode pular etapas, aí fica todo o seu critério, tá? Ele tem um README, esse README é bem para noob. Bom, aqui tem um tecladinho, aqui tem a configuração do teclado, né? A configuração do teclado pro instalador, tá, gente? Eu não acredito que essa configuração seja herdada. Beleza, aí ele já entra, a partir do momento que você escolhe uma opção, ele já entra no circuito e vai. Tá, então ele já detectou que temos uma partição swap, ele se oferece para formatar essa partição, para checar, na verdade, né? Ele vai se oferecer para checar essa partição por problemas, né? Não precisa. Beleza. E ele já habilitou a swap. Agora vamos para o nosso disco. A gente pode formatar o disco, ok? Ele tem opções, né? HT2, 3, 4, JFS, RiserFS, BedRFS e XFS. Né? Eu sempre fui um adepto no Slackware. Historicamente, eu sempre fui um adepto do Riser. Vocês sabiam, vocês devem saber, vocês são pessoas cultas e inteligentes. O que acontece é o seguinte, o XT2 ele era algo revolucionário para o Linux, muito bom, mas ele tinha algumas limitações. Nessa época era o avanço dos laptops, dos notebooks. E notebooks, como todo mundo sabe, eles têm bateria, né? Então é muito frequente, eles ficam sem bateria e morrem. Principalmente antigamente as baterias não costumavam durar muita coisa. Então o sistema de arquivos é mais resistente a falhas, era mais interessante do que um sistema sem resistência. Você liga o seu notebook, ele carrega uma página fazendo check disk, puta merda. Você vai gastar metade da sua bateria fazendo check disk. Então o pessoal precisava criar alguma forma aí, ter um sistema de arquivos mais resistente. Então o pessoal estava ali bolando o XT3, né, o Extended Tree. E nessa mesma época, mais ou menos, um sujeito muito inteligente chamado Hans Heiser, ele criou um sistema de arquivos chamado RiserFS, que não só ele tinha o journaling, como ele usava uma estrutura de B-tree para fazer as buscas e organizar os dados. Né? O que isso significa, mais ou menos? Significa que o processo dele de encontrar os arquivos, gravar, ler, escrever, era muito mais rápido do que no XT2 ou no XT3. Mais no XT2 que no XT3, na verdade. E além de tudo, ele tinha journaling. Então, nem preciso falar que o RiserFS ele virou o queridinho por todo mundo. Todo mundo queria usar o RiserFS porque ele era mais resistente, ele era mais rápido do que o XT3 e o XT2, e ele estava na moda. Aí, meu amigo, de repente, o Hans Heiser foi preso, ele foi acusado e condenado pelo assassinato da esposa dele.
E então o código do Riser FS ficou abandonado. E nesse meio tempo surgiu o ST4, né, que é uma melhoria em relação ao ST3, né, resolve vários desses pontos de performance, velocidade, essa coisa toda. E o Riser FS ficou parado no tempo, né? Aí alguém um dia viu lá as boas práticas do Riser FS e começou o BitterFS inspirado. Acho que não usou o código não, acho que foi só inspirado mesmo. Então o BitterFS ele foi inspirado no Riser FS, que era muito promissor, estava para lançar a versão nova dele, que era ser revolucionária, quando o Hans Heiser foi preso e os caras só tiveram tempo basicamente de incorporar o código dele no kernel. E a versão nova, o Riser 4, acho que nunca chegou a ficar pronta. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que não. Então vamos de Riser, né? Beleza, formatou aqui em Riser FS. Aí ele mostra aí opções. Fonte de instalação. Cara, eu já instalei Slackware de todo jeito que você imaginar. Eu já instalei Slackware via Samba. Eu já instalei via diretório pré-montado, via FTP, HTTP, é tudo quanto é jeito, cara. É impressionante como essa distribuição, ela é, como eu aprendi muito, né, usando ela no dia a dia, porque é no dia a dia que se aprende, né. Então, vamos lá no CDzão, ele vai fazer um scan automático, beleza. Eu adoro usar a máquina virtual, porque nunca acontece a situação de o CD tá com um problema e você não conseguir passar dessa etapa. Beleza, aqui ele vem as instalações de pacote. Tá. Essa parte aqui, se você olhar, é uma parte, acho que é único nos Linux, né? O Slackware ele foi muito baseado nos BSDs, tá? Então toda essa cultura do Slackware é uma cultura do BSD. A única coisa que o Slackware não pegou do BSD foi uma ferramenta tipo ports, né? De certa forma, porque eu já explico. O ports é o sistema que que o FreeBSD, os BSDs em geral, eles têm para instalar e instalar os novos softwares, né? É uma ferramentinha lá que você faz busca e você consegue instalar. É como se fosse um Emerge, mas um pouquinho mais simples, um pouquinho mais KISS. Né? Por que eu digo que o Slackware tem e não tem? O Slackware tem um cara chamado Slack Build. A minha dúvida é se o Slack Build é da distribuição ou não. A gente vai descobrir isso juntos. Se não for, é aquilo que eu falei, a comunidade leva o Slackware, todas as coisas boas do Slackware vêm da comunidade. Tá, mas essa estrutura aqui, inclusive, é a estrutura do BSD. A diferença aqui no BSD, o diretório root, na verdade, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte que é a base do sistema e uma parte que é local, digamos assim. Na parte que é base do sistema, o usuário geralmente não mexe. Não tem atualização frequente. Geralmente a atualização que vem no CD é a que vai ficar, a versão que vem no CD é a versão que vai ficar para sempre na distribuição. Raramente tem atualizações massivas nessa base. Lembrando que o FreeBSD não é um kernel Linux, não é um kernel de sistema operacional, ele é um sistema operacional completo. Tá? Então é o kernel mais as ferramentas do sistema, mais as bibliotecas básicas. E esse conjunto básico, ele é uma coisa só, basicamente. Então dificilmente tem uma modificação radical durante uma versão estável do FreeBSD. E ele usa mais ou menos alguns grupos de pacotes extras, eles vão organizado mais ou menos dessa forma como o Slackware organiza. Né? Então geralmente é uma letrinha só na frente e aí você já sabe mais ou menos do que se trata. No caso do FreeBSD, a instalação dos pacotes por fora do FreeBSD, basicamente, são todos feitos via ports. E esses pacotes não ficam no root da distribuição normal. Eles ficam no /user local. Tudo fica no user local, incluindo o shell. Se você instalar um shell que não é o shell padrão, ele vai estar no user local bin. Ele não vai estar no user bin. User bin /bin é sistema operacional. No Linux ele é um pouquinho mais bagunçado essa história toda. No Linux cada disk faz de um jeito. No Slackware não é diferente, ele também não respeita muito bem essa hierarquia que os BSD geralmente seguem. A vantagem de você ter um sistema separado assim é que você tem uma garantia de que não importa a merda que você faça, é só você remover o /user local inteiro e começar de novo, tá ligado? Esse é o rolê. Mas obviamente o Slackware ele é muito inspirado nesse sistema, mas ele é um pouquinho mais sofisticado e talvez até bem acabado. Então vamos escolher aqui. Tem a base, várias aplicações que não precisam do X, desenvolvimento de sistemas, Emacs. Geralmente você vai ver o pessoal falando, instala tudo, meu. Instala tudo, amigão. Instala tudo e você não vai ter problema. Eu estou avaliando se eu vou fazer isso ou não. Acho que eu vou instalar o XFCE, não vou instalar o KDE dessa vez. Acho que é a primeira vez que eu instalo um Slackware sem usar o KDE. Aliás, o Slackware ele sempre foi a distribuição mais amigável possível ao KDE, principalmente porque eles brigaram com o Gnome, a filosofia do Gnome, de fazer as coisas. Compilar o Gnome no Slackware ficou uma coisa muito complicada.
a ponto de ter digamos assim, um overlay separado de Gnome para o Slackware lá. Inclusive tinha até o Simian, né? O Simian era um negócio separado, era separado do Slackware. O Gnome que eu usava no Slackware era da Simian. Cara, esse é o nível do bagulho. Tipo, o Gnome ficou muito complicado para ser compilado. O pessoal tirou o Gnome da árvore, né? Eles mantêm o KDE até hoje. Eu concordo, o KDE é muito mais fácil de compilar do que o Gnome. Não tem a menor dúvida quanto a isso. O KDE é muito mais organizado. Ele é muito mais homogêneo também, né? Pô, todo mundo usa as mesmas bibliotecas, todos os programas compilam da mesma forma, com as mesmas ferramentas, sabe? Então é tudo mais ou menos igual. No Gnome você tem é um pouquinho mais heterogêneo o ambiente ali. Alguns usam o Scons para compilar, outros usam o CMake, outros usam SVN, outros usavam Git, né? Hoje em dia tá caminhando para essa homogeneização, mas ainda o KDE é muito mais, tá? Então, geralmente era padrão. Instala o Slack, instala o KDE. System Libraries, Network, TCP, e-mail, não. Não, Text também não. SL, talvez. Beleza. Games não. Fazer uma instalação mais ou menos. Por que o pessoal geralmente recomenda instalar tudo? O Slackware, o pacote do Slackware, você pega uma biblioteca tipo GTK. Não existe aquela biblioteca GTK Devel. A biblioteca GTK tem tudo do GTK. Ele tem os headers de compilação do GTK. Ele tem as bibliotecas, ele tem as bibliotecas estáticas também. Tudo ali dentro daquele mesmo pacote. Se você não instala, por exemplo, esses system libraries que são necessários para o GNOME para o KDE na instalação, e em algum momento no futuro você resolve instalar isso, pode ser que você tenha dificuldades. Por isso que muitas vezes o pessoal recomenda instalar tudo e parte a partir dessa base com tudo, que dificilmente você vai ter problemas. Tá? Estou tirando mais coisa aqui. Note bem que o Slackware ele vem com o código-fonte do Linux, tá? É esperado que você compile seu kernel. E ele tem todas as ferramentas que você precisa para desenvolver o kernel, compilar o seu kernel e manter o seu sistema. Beleza, vamos lá. Instala tudo. Além dos grupos, né, você pode selecionar um pacote por pacote. Eu gastei muito tempo na minha vida escolhendo pacote por pacote para descobrir depois que eu precisava do pacote e que eu gastei meu tempo à toa. Mas era difícil também. Naquela época o disco não era tão grande, então realmente você tinha que tomar umas decisões. Mas enfim. Então vai no full. Mas ele tem outras opções, tá? Você pode escolher um a um, você pode escolher só, tipo, no modo Nilba, né? Que ele vai perguntar, mas ele não vai perguntar tanto. O modo Expert ele pergunta individualmente cada um dos pacotes. Então, vai no full. Aí ele vai instalar tudo daquelas categorias que você selecionou. Agora vamos falar do Slackware. O Slackware, ele é uma distribuição Linux única atualmente. Teve poucos derivados, né? Ele teve um derivado chamado Vector Linux, que a última versão é de 2015, eu acho que morreu, sinceramente. E ele tinha um outro chamado, era um live CD chamado Slacks, que curiosamente trocou a base dele para Debian, que não sei. Então a gente não tem mais muitos derivados do Slackware atualmente. Qual que é a pegada do Slackware? Qual que é a pegada legal do Slackware? A pegada legal do Slackware é a seguinte: a filosofia dos caras é mantenha coisas simples. Manter a coisa simples significa você pega o software do jeito que o desenvolvedor desenvolveu, compila, cria um pacote TGZ com um arquivo TXT de manifesto, junta tudo isso no targz e esse é o pacote Slackware. Eles não ficam fazendo modificação no software, tá? Se não compila, não vai instalar. Eles não pré-configuram nada, então se o software não vem pré-configurado do desenvolvedor, o pessoal do Slackware não mexe nisso. Tá? Então ele vem exatamente como o desenvolvedor fez. Eles não aplicam patches, eles não modificam o comportamento dos softwares. Eles não aplicam tema, eles não aplicam nada. O que isso significa? Significa que no Slackware, geralmente, você tem um ambiente mais puro possível. Ele é o mais próximo possível do que o desenvolvedor se propôs a fazer. E isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque, putz, né, você não está mexendo com a versão modificada. Se você precisar de ajuda do desenvolvedor original, provavelmente ele vai te ajudar. Por quê? Porque o Slackware ele não mexe no que o cara fez. Se você usa um Ubuntu e você tem problema, você não pode pedir ajuda para o desenvolvedor original, porque o seu problema pode ser um problema de empacotamento, pode ser um problema de algum patch. E aí o desenvolvedor original não tem condições de saber o que aconteceu. Então geralmente ele não te ajuda. Ele fala, pede ajuda para sua distro. E é isso. E essa pegada do Slackware de colocar no pacote tanto as bibliotecas, quanto as bibliotecas estáticas, quanto os headers de desenvolvimento, ele basicamente ele está te implorando para você compilar coisas. Ele está te implorando, assim, tipo, de verdade, te implorando. Por favor, compile coisas. E essa filosofia de compilar os softwares e instalando no seu sistema é muito bom. É muito legal. Por quê? Porque é a única forma confiável que você existe de instalar alguma coisa e não quebrar o seu sistema.
de verdade. Quando você compila um software e instala no seu sistema, existe uma chance nula de você quebrar o seu sistema. Por quê? Porque você compilou e botou por cima. Claro, a não ser claro que você esteja compilando de libc. Aí é outra história. Mas geralmente o programa lá, quando você dá o configure, make install, essa coisa toda, quando você dá um make uninstall, ele tira tudo que ele colocou. Então o seu sistema fica relativamente limpo. O que o Slackware faz é uma automação desse configure make install. Né? Ele faz isso na forma daquele pacote TGZ dele, que é um pacote super simples, que tem um arquivo TXT dentro, que é um manifesto de tudo que ele instalou no seu sistema. Então, para tirar, é só ele percorrer esse manifesto e apagar o que está lá. E o problema, a limitação do Slackware é que ele não resolve dependências. Então, se o software precisa de dependências para rodar, você tem que resolver essas dependências na mão, basicamente. Isso às vezes é trivial, às vezes não é, dependendo do que você está instalando. Se for um aplicativo multimídia, por exemplo, você pode ter mais dificuldade do que em outros. Vou instalar um VLC. Beleza, o VLC tem 59 dependências. Você tem que garantir que as 59 dependências vão ser instaladas. E esse tipo de inconveniência é o que afasta as pessoas um pouco do Slackware, né? Porque nem sempre o pacote que você quer tem na distro. E quando não tem na distro, você tem que compilar. Às vezes compilar é fácil, às vezes compilar é muito difícil. E o Slackware não é uma distribuição Linux focada em compilação. Ela não é como o Gentoo, que tem o emerge, tem o port, tem a independência, tem as flags e tal. No Slackware você não tem esse tipo de automação. Então você realmente faz as coisas na mão. Você tem que gastar um tempo pensando isso. Quando você comete um erro, nem sempre é possível de reverter. Apesar de, como eu falei, né, distribuições onde você compila as coisas, geralmente elas são mais robustas, né, porque você pode, por exemplo, você pode instalar uma versão nova do Firefox numa distribuição de 4 anos atrás. Você não consegue instalar a versão nova do Firefox com RPM do Fedora 33 no Fedora 25. Nem no Fedora 32 você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque são só os binários. Os binários não vão casar, não vai dar certo. Agora, se você pega o código-fonte de um Fedora, de um Firefox mais novo, você consegue compilar esse código-fonte numa distribuição mais antiga. Então, e você também elimina o problema de conflitos, né, de versões, né? Porque o software vai ser compilado com o software que você tem na sua máquina. Ele não precisa de uma versão específica de nada, entendeu? Vamos lá, que ele pede para criar um boot disk, né? Vamos lá, vamos ver se ele consegue instalar o Lilo. Puta, fui no Expert, é. Vamos lá, beleza. Instalou. Ok. Houston, we have a problem. Ele não instalou o bootloader, mas ele está continuando com a instalação. Vamos continuar. Bom, aqui tem alguns serviços, né, que ele instalou. Então tem o Fuse, tem o Message Bus. Message Bus é importante. Até o MySQL, PCMC, não está habilitado, não. Não. Oh, não. Time Zone. A gente vai ter que voltar no bootloader, hein? Pode esquecer. Aqui são os gerenciadores de janelas que ele já instalou. Aqui ele está perguntando qual é o padrão. Eu vou colocar o XFCE. Não tem password, escolhe um password aí. Beleza, beleza. Bom, diz ele aqui que a instalação está completa. Eu sei que ele está mentindo. Vamos ver se o configure vai chegar no bootloader, porque eu não vi a opção ali. Skip. O que eu fiz de errado, gente? Vamos no Expert. Não, Standard. SDA ou é VDA? Acho que é VDA, né? É VDA. Que na outra versão ele não perguntou. Ele simplesmente foi e deu erro. Beleza, acho que agora vai. 5 segundos só para ver a cara do Lilo. Beleza. Beleza. Tô no loop, é? Ah, tá. Faz sentido. Está o Lilo. Ele falou aí? Tá, adicionou a partição Linux. Tá. Nossa, esse modo expert ele realmente é. Meu Deus! Pânico. Não, não. O que está acontecendo, gente? Bom, antigamente era mais fácil, hein? Vamos lá. Bom, aqui, como todos nós sabemos, deu ruim. Né? Alguma coisa aconteceu. O Lilo não instalou, eu não entendi o que aconteceu. E tipo, faz uns 15 anos que eu não sei, que eu não mexo num Lilo na minha vida. Eu só lembro que ele fica no barra etc Lilo. E o Vim tá quebrado. Tem um nano? Gente do céu, o negócio que tá feio, hein? Vou tentar fazer um Sega root aqui. Beleza. Tem o Vim? Vai funcionar esse Vim? Ele tá dando uns erros de biblioteca. Eu acho que ele ejetou. Pô, mas tá certo, tio. Ah, ele tem um mount? Deixa eu ver se... Tá. Então, beleza, já tá tudo montado aqui. Então vai, cara, só fazer o Lilo. Experimental Device. Gente, tem o Groovy. Vamos de Groovy então? Que o Lilo eu acho que ele não vai.
Deixa eu ver se esse Groovy faz sentido aí. Esse Groovy faz sentido. Fazer instalar um Groovy, tio. Groovy install, leve, VLA, isso. Beleza. Groovy mk config -o /boot groovy config. Beleza. Espero que seja isso. Vou tentar dar um reboot. Uou! Esse é o Groovy mais fofinho que eu já vi. Ah, deu certo, tá vendo? Foi. Beleza. Start X. Ó, o que eu falei, ó. Que acontece quando você não instala a versão full. Não é isso? Se ferrou. What? Eu não tenho comando nenhum aí, é isso? Inferno. Não tenho DHCP, mano. É isso, gente. Instale a porra da distro na versão full. Eu tinha esquecido disso, eu fui na confiança. Mas tudo bem. Eu não vou falar mal da distro, não. Não é culpa dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar da distribuição do Slackware em si. Bom, o grande lance do Slackware é isso. Tipo, ele tem lá os pacotinhos 3GZ dele, perfeito. Eles vêm com os headers, ele implora para você compilar as coisas. Quando você tem um sistema onde você compila é, as coisas tendem a funcionar melhor. Então eu lembro que muita gente falava, né, de forma errônea até, que o Slackware não precisava, no Slackware não precisava resolver dependência. Isso não é verdade. Acho que deu para ver aí que quando você não instala uma dependência, você se ferra. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele não tem essa biblioteca libnet, que eu não sei o que que é. Não tem um Slack build, tá vendo? Ele não instala essa biblioteca aí quebrou o sistema, por quê? Porque eu não instalei na versão full, como eu falei que era para ter instalado na porra da versão full. É, mas o que acontece? Geralmente no Slackware, quando você compila um programa, tipo, você não precisa ter todas as dependências, você precisa ter o mínimo, né? E se você tem o mínimo, ele compila. Você pode perder, você pode ficar sem alguns recursos, mas ele vai compilar. E geralmente ele não vai dar problema de dependência, quase nunca. Porque se você compila os programas sempre com o mínimo de dependência possível, provavelmente quando for instalar aquele pacote ele não vai ter nenhuma dependência estranha, digamos assim. Eu vou dar um exemplo. Algum programa GTK qualquer, tipo lá, Gedit. Gedit provavelmente ele deve ter algumas opções lá de plugin e tal, essas coisas todas. Se você não habilita isso, ele não vai ter dependência nenhuma. Então aquele pacote não vai precisar de dependência nenhuma. Agora, se você habilita aquele plugin, provavelmente você vai precisar de algum outro pacote que vai ter as dependências do sistema de plugins. Geralmente, por exemplo, eu acho que se não me engano é o Python. Então é isso, tá? Não é uma coisa meio ingênua que a galera tem de que tinha, né? Eu acho que hoje em dia ninguém mais acredita nisso. Que o Slackware não resolvia a dependência porque ele não precisava. É uma grande bobagem. É que quando você tem um sistema realmente, você tem um compilador, aí você tem os headers todos, você vai conseguir compilar as coisas e de forma super tranquila, sem grandes preocupações. Dificilmente não vai compilar. O grande problema é quando você pega um programa muito complexo, você tem que baixar várias dependências e instalar elas por conta. E aí você começa a criar um sistema meio Frankenstein, digamos assim, e que é difícil de você reproduzir. Não necessariamente você faz uma máquina vai funcionar na outra. Por isso que geralmente de repositórios de pacotes eram bem comuns. Eu mesmo tive um com mais de 500 pacotes do Slackware. Geralmente coisas multimídia e coisas relacionadas a emuladores. Porque realmente a parte de produtividade do Slackware é ok. Ele tem o Emacs, ou eu tirei o Emacs? Tirei o Emacs, puta merda. Tem o Vim, né? Eu tirei, enfim. Ele tem as coisas de produtividade dele, então vai funcionar. Ele tem um compilador, ele tem os servidores, né? Eu vi ali um MySQL ali. Ele tem os servidores. Então, assim, para montar um servidor, tal, é tranquilo. Você não precisa instalar nada de muito. Não precisa instalar nada de fora, sabe? É mais a questão mesmo de multimídia e desktop, que é onde o bicho começa a pegar. Quando eu abandonei. Por que eu abandonei o Slack? O que aconteceu que eu abandonei o Slack? Foi quando eu comecei a trabalhar no Ministério da Cultura, onde eu tinha que. Na verdade, foi um pouco antes, mas quando eu tive os primeiros contatos, onde eu comecei a ter contatos com distribuições como Demude e Remude, né?
que eram distribuições com foco na multimídia. E eu fui tentar instalar alguns desses programas que vinham nessas distribuições. E, tinha alguns programas ali com 70 dependências, assim, tipo. E metade dessas dependências não existia no Slackware. Eu tinha que ir por fora. E de repente, cara, eu tava com um mega giga repositório próprio e era muito trampo. Era muito trampo. Era muito trampo. E às vezes você instalava um pacote, aí você esquecia de botar ele lá nas dependências, né? Que no Slackware, a dependência é um negócio meio bizarro. Você escreve ela na descrição do pacote, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Eu não lembro mais, mas eu acho que fica aqui no var, pkg, não é? ADB. Eu realmente não lembro, tá, gente? Mas era alguma coisa do tipo. Cache? Pior que eu não sei nem o que eu tô procurando. Pô, era pra ficar no DB, meu. Por que não tá no DB? Vamos procurar aqui, sei lá. Slack? Log packages, faz sentido. Ah, sabia. Xane. Aqui, ó. Nessa descrição aqui, geralmente é onde o pessoal marca as dependências. E aí você resolve elas de forma manual. Isso no modo Slackware puro, né? Sem o Slack PKG, Slack Build, que aí são caras que resolvem as dependências para você. Mas que infelizmente eu sinto que não poderia mostrar, já que o animal aqui esqueceu de instalar as coisas de rede e eu não sei configurar rede, sem as ferramentas de rede. Que lástima, que vergonha. Mas é isso, eu desisti de usar Slackware quando eu comecei a usar programas que eram muito complexos de serem compilados, né? E apesar de que é aquilo, né, a comunidade sempre supriu muito essas dependências, mas nem sempre com a qualidade que a gente espera, né? Às vezes o cara tem lá 200 pacotes, mas 200 pacotes antigo. Lançou a versão nova do Slack, o cara não viu. O pacote dele tá lá, mas para distro nova não funciona. Ou o que aconteceu comigo, eu passei anos usando algumas bibliotecas de alguns repositórios e de repente o cara parou de atualizar e eu fiquei preso em uma versão do Slackware porque senão não tinha aqueles programas. Aí um dia eu fiquei com uma raiva danada, peguei lá e comecei a criar meu repositório. E aí eu mantive meu repositório durante algum tempo. E eu fico imaginando como tem gente me xingando até hoje quando eu abandonei meu repositório, porque as pessoas dependiam do meu pacote. Teve um pacote que eu fiz que fez muito sucesso. Esse fez muito sucesso. Esse saiu lá na BR Linux. Uma galera me agradeceu muito. E foi um pacote do Slackware com os drivers de WinModem de computadores populares aqui do Brasil. Fiz um pacote do driver, né? E cara, para muita gente foi a solução, assim, para muita gente mesmo. Depois eu até fiz um port dele acho que pro Mandrake também, eu cheguei a fazer. Portei ele pro Mandrake, portei ele pro Red Hat também. Muita gente me agradeceu bastante, assim, porque não tinha, os gringos não estavam nem aí, porque para eles não fazia sentido, o WinModem para eles era uma coisa que não fazia o menor sentido. Por que as pessoas teriam WinModems? E aí esse é um fenômeno basicamente de países de terceiro mundo, né? A gente tinha um soft modem, né, que o pessoal chama, que era um modem que basicamente não tinha hardware, era só a forma do modem funcionar estava no driver. Então você precisava de um driver que era uma baita de uma firmware gigantesca, precisava para funcionar. Então é isso, tipo, eu sempre senti esse bode e eu fiquei muito triste triste e feliz, né? Quando eu conheci o Gentoo, porque o Gentoo era justamente a automação do que eu fazia no Slackware. E de ficar pegando um monte de código-fonte tal, e criar pacote. Eu fazia exatamente isso no Gentoo também. Eu criava o meu Gentoo e eu criava um monte de pacote binário e eu espalhava ele pelas minhas máquinas que não eram tão fortes. Só que é muito mais difícil você manter um Gentoo desse jeito do que manter um Slackware. Porque o Slackware ele é point release, né? Então você pega a versão Slackware 7.1, a base do Slackware 7.1 é sempre a mesma. É, Ainda mais que naquela época não era comum as pessoas fazerem atualizações online, né? A pessoa geralmente esperava lançar a versão 7.2, 7.3, baixava a ISO e rodava o setup, por cima mesmo. Não era comum o cara fazer a instalação pela internet, a atualização. Então geralmente o Slack 7.1 era o Slack 7.1 em qualquer lugar. Já o Gentoo não. O Gentoo, cada lugar, ele é um lugar, dependendo de quando o cara fez o sync, quando ele fez aquela build, qual sync que ele usou. Então é muito mais difícil você fazer um pacote binário que funciona no Gentoo para várias máquinas diferentes, se elas não estão todas usando a mesma versão do sync. Eu sou da opinião, inclusive, que eu acho que o sync ele poderia ter umas marcações temporais, assim. O sync não, o portage, de congelar umas versões e mantê-las por algum tempo. Sei lá, nada demais. Tipo, ó, quando chegar em abril, congela. Pá, essa versão aqui. E deixa a rolling rolando.
E aí você numera essa versão. Essa aqui é a versão 2020.04, com aquele sync. E aí vai ter os builds daquela versão, vai ter, claro, salvo problemas de segurança, né? Mas aí você mantém o dist files respeitando aquela versão. Aí seria muito mais fácil, porque todo mundo que tiver naquela versão vai estar com aquela versão do software e você consegue ter um ambiente mais reproduzível, digamos assim. Mas essa não é muita sacada do Gentoo, né? O Gentoo é mais tipo, meu, vai fazendo, vai instalando, vai fazendo, vai instalando, nessa loucura toda. E quem quiser congelar o sync, que congele o sync. Você pode fazer isso, não é tão difícil, né? Pode congelar, manter ela congelada, fazer cherry picking. Tem várias táticas aí. Mas o que me tirou do Slackware foi isso, foi justamente essa questão do Gentoo, a automação que o Gentoo fez na minha vida. Ele automatizou a minha vida. Porque eu fazia essas coisas no Slack, eu fazia na mão, cara. Gerenciar as dependências, aí quebra sistema, e aí você não boota mais. E na hora de compilar o kernel também, você compilava o kernel na mão. Tudo bem que você podia empacotar o kernel, inclusive eu usava até o kernel quando eu estava com pressa no Gentoo, eu usava o kernel do Slackware, um kernel que eu tinha feito para minha máquina. O primeiro kernel que eu compilei na minha vida, eu acho que foi no Slackware mesmo. Foi até por isso que eu senti confiança de pular pro Gentoo, né? Que o Gentoo ia ter que compilar kernel de qualquer jeito. Mas no Slackware eu já fazia isso por causa dos modem, drivers em geral. Eu já tinha que compilar o kernel de qualquer forma. Então já era uma prática comum. Mas o Gentoo ele entrou na minha vida meio que como uma alternativa, uma automação mesmo. Ele automatizou a minha vida. Não é que eu não goste do Slack, eu não gostava do Slack, eu gostava muito do Slack. Mas ele era. Eu gastava muito tempo com ele, digamos assim. E aí eu fui pro Gentoo, onde a máquina gasta tempo, eu não gasto. Tipo, eu deixo ela compilando as coisas e beleza, eu não preciso resolver a dependência, ela resolve a dependência pra mim e tal. Atualização online também, enfim. Pra quando você tem que compilar as coisas, cara, nenhuma distribuição é melhor nesse quesito do que uma distribuição source-based, né? Como o Gentoo, como outras distribuições que tem por aí, Fantu, sabe? Então é isso. Do Slack eu só guardo grandes recordações, tirando esse um único amigo que eu perdi. E eu vou contar a história. A história é mais ou menos a seguinte: a gente ia fazer uma apresentação para os alunos que estavam chegando na universidade, né? A gente, como aluno, ia receber eles e explicar para eles o que era o Linux, como é que o Linux funcionava, que tinha um laboratório Linux lá e tal. A gente combinou de fazer uma apresentação usando o Slackware, né? O cara que era meu parceiro nessa coisa, mas ele não ia apresentar. O cara que era meu parceiro nessa coisa, nesse projeto, ele era um Slackware xiita. Ele era muito xiita, muito xiita. Aprendi muito com ele, mas ele era muito xiita. Ele era irracional. Tipo, ele é irracional. Ele era muito xiita. Você começava a falar com ele, começava a berrar, enfim. E aí nessa apresentação eu cheguei lá e mostrei não só o Slackware, eu mostrei o Slackware e outras distribuições, incluindo o Gentoo. Né? Eu fiz a apresentação do Slackware inteira, eu mostrei pra galera, ó, tem o Slackware e tal, mas tem o Gentoo, tem o Debian, tem o Connectiva, tem o Red Hat, tem o Mandrake, né? Eu dei bastante ênfase pro Mandrake, porque o Mandrake na época era o Linux mais fácil que existia para instalar. E, mano, o cara ficou puto, brigou comigo, me xingou, e saiu falando mal de mim pra tanto. E, cara, nunca mais o maluco falou comigo. Tipo, isso é até hoje, é até hoje. O cara não fala mais comigo. Ele ignora a minha existência. Tipo, eu encontrei no Facebook uma vez. Nós éramos bons amigos, né? E aí eu comentei alguma coisa que ele escreveu lá. Então, deixa eu comentar aqui, né? Porque, cara, ele ignorou o que eu escrevi. Ele nunca me perdoou por isso que eu fiz. Eu não sei se o cara tem algum tipo eu não sei, cara, mas perdi um amigo por causa de distribuição Linux. Eu nunca pensei que isso fosse possível, mas eu ganhei outros também, né? Paciência. Com o tempo também, uma outra galera que usava Slackware bastante era o pessoal do saravá.org, né? E eles eram muito ativos na comunidade Slackware do Brasil, eles usavam muita coisa do Slackware, justamente por causa da filosofia Keep It Simple, era muito por causa também da filosofia anti-corporativismo, né? Era uma distribuição, era uma das poucas distros que não tinha envolvimento de corporações, porque a Connectiva era uma empresa, a Mandrake era uma empresa, a SUSE era uma empresa, Red Hat era uma empresa, Fedora. Debian não era, mas o Debian ele tinha ligações pelo que eu entendi, ele não era uma distribuição segura para os padrões dessa galera e segura no sentido jurídico, não era segura no sentido jurídico, porque o Debian era uma distribuição ela respeitava muito as leis dos Estados Unidos, o Slack era um pouco mais anárquico, era um pouco mais separado as coisas também, o pessoal não respeitava muito os boicotes Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, antigamente existia uma versão do Debian que era non-US, tá? Que era para países que tinham problemas alfandegários com os Estados Unidos, digamos assim. Tipo, você não podia naquela época pegar qualquer versão do Debian e usar em Cuba.
você tinha que usar uma versão não iOS, onde ele tirava várias coisas que são tecnologias, sei lá, sabe, que não podem ser exportadas para fora dos Estados Unidos. Tecnologia de software, provavelmente algoritmos de compressão, chaves criptográficas e algoritmos de criptografia e tal. Eu não sei se ainda tem isso, mas antigamente tinha. Então o Slackware era mais anárquico nesse sentido, além do fato dela ser mais simples, né, do que o Debian. Tem bem menos automação, tem bem menos coisas enchendo o saco. E essa galera do Saravá foi quem eles gostavam do Gentoo, não foram eles que me apresentaram o Gentoo, mas eles gostavam do Gentoo, mas eles achavam que era complicado, justamente por uma questão de força de computação, né? Hoje em dia é fácil usar Gentoo, gente. Antigamente era foda, porque os processadores eram mononúcleo, não tinha memória, tudo demorava muito para compilar. Hoje em dia, tranquilão, naquelas, né? Tranquilão. Mas eles ficaram abismados quando eles conheceram o Arch Linux, né? E aí, quando eles viram o Arch Linux, eles pularam fora do Slackware e foram pro Arch. Isso foi em 2006, 2007. E foi com eles que eu tive o primeiro contato com o Arch Linux, se eu não me engano. Se eu não me engano. Acho que foi com eles que eu tive o meu primeiro contato com o Arch Linux, pessoal do Saravá. É isso, é uma distribuição que me traz muitas memórias, muitas lembranças boas, né? Gostei muito, aprendi muito. Passei muito madrugada acordado, compilando kernel para fazer a bosta do modem funcionar. Foi o primeiro Linux de fato que eu consegui fazer, que eu consegui me conectar na internet no computador da minha casa. Nenhuma distro eu consegui fazer ele funcionar, só no Slackware. Justamente porque tinha que compilar o kernel, tinha que pegar o driver, aquela coisa toda. E quando você tem um kernel customizado, você compilou, era mais fácil, porque o kernel do Red Hat não era a versão certa, o kernel do Mandrake, o kernel era incompatível, tinha que ser aquela versão específica do kernel, que era um kernel que ninguém distribuía, nem o Debian também. E tinha que ser o Slackware, e foi o Slackware. E deu certo no Slackware. E aprendi muito, aprendi pra caramba. A comunidade do Slackware acho que é uma das comunidades mais legais que existem. Eu não sei em que pé tá hoje em dia, mas eu entrei no grupo do Telegram, pessoal genial, sempre muito solícitos, tipo, a galera sempre tem uma boa documentação, não é uma galera estúpida, é uma galera que te zoa, sabe, dúvida é dúvida. Eles lembram muito a paciência que o pessoal dos grupos antigos de FBSD tinham, né? Em explicar as coisas para os novatos. E tem alguns nomes, claro, que eu troquei muita ideia em fórum, né? Peter Punk, tinha o maluco que depois ele foi pro Gentoo, esqueci o nome agora. Era um cara da comunidade Slack que depois ele migrou pro Gentoo também, que era um cara fantástico, né? Dentre várias outras pessoas aí, enfim, cara, a comunidade Slack era fantástica, muito fantástica. Mas é aquilo, né? Tipo, meu, o mundo foi pra frente, né? A coisa evoluiu, os softwares foram ficando mais complexos, a internet virou banda larga, e enquanto o Slackware fazia muito sentido no ambiente onde a internet era muito ruim, por exemplo, eu vou dar mais um exemplo, né? O Slackware ele fazia muito sentido na minha vida quando não tinha internet boa, porque o CD do Slackware, os CDs do Slackware tinha tudo. Eu instalava, fazia a instalação full na minha máquina. Eu já tinha uma boa base para compilar qualquer coisa. Tudo que eu precisava trazer era o source. Então, trazendo o source, eu compilava um software novo. Eu não precisava ficar baixando 300 milhões de dependências, aquela coisa toda, não. Era só o source. E isso era fantástico, porque cara, eu tinha um CD, eu tinha um DVD só de sources. Eu tinha uma partição no meu computador só código-fonte também. Porque tudo que eu precisava reconstruir a minha máquina era esses arquivos. E nem era tanta coisa assim, porque como o Slackware já vinha com a base toda, era só compilar o que faltava por cima, né? E dava super certo. É diferente um pouco diferente, talvez, das distribuições que eram mais ligadas com essa questão da internet. Por exemplo, o Debian, se você não usa ele direto do CD, por algum motivo, e o Debian naquela época eram 12 CDs, uma coisa assim, você tinha que ir para a versão web, na versão internet, né? E fazer o apt update e tal, e ele baixando os mirrors da internet. E cara, era um inferno, era impossível, não dá para usar. A mesma coisa com outra distribuição que tinha essa pegada também, era o SUSE. O SUSE, ele tinha um instalador que era pela internet, e ele tinha um repositório lá dos softwares dele. Então, basicamente, e os dois não se conversavam. Então, você tinha que fazer umas configurações no instalador do SUSE para ele usar os pacotes que você baixou do site dele. Então, era muito difícil você usar o SUSE sem ter internet. Porque se não fosse assim, você precisava ter os 18 GB de software naquela época, um HD grande, era um HD de 15. E eles tinham 18 GB de software lá, você tinha que baixar tudo. Eu baixei, tá? Eu baixei. Você tinha que baixar tudo para poder fazer a instalação, mano, era um inferno.
Mandrake, mais ou menos a mesma coisa. O Connectiva, nem tanto. O Red Hat, mais ou menos. O Red Hat não tinha repositório online, então não tinha problema. Mas o Slackware era perfeito nesse cenário de pouca internet. Era perfeito, porque era só levar o source. Todo o resto já estava lá na máquina. Era fantástico, era fantástico. Então, mas é isso. No momento que eu tive banda larga em casa, o Slackware perdeu completamente sentido, porque entrou o Gentoo na minha vida, entrou o Gentoo, por exemplo, pelo modem desencana, é impossível. Mas aí entrou o Gentoo na minha vida, essas distribuições todas com instalação online, foi revolucionário. Bom, eu não sei se esse é o vídeo do Slackware que eu gostaria de gravar, afinal de contas, nem o Slackware tá rodando. Não, o Slackware tá rodando, mas ele, meu, tá morto aqui, coitado. Eu provavelmente vou voltar no Slackware em algum momento, porque eu não me conformo que o Linux hoje em dia é tão complicado que usar um Slackware padrão virou um estorvo. Não me conformo. O meu notebook está implorando para eu instalar alguma coisa nele, com uma distro diferente. Eu penso muito no Slackware, até para ver o desafio, né? Quão difícil é montar um ambiente de trabalho usando o Slackware, mas usando a versão 14 é muito complicada. Então eu precisava instalar a versão current, né? Então provavelmente o próximo vídeo do Slackware do canal vai ser atualizando o Slackware Stable para o Slackware Current. Eu vou refazer essa instalação aqui direito. Vou instalar a versão full, para não ter problema. E aí eu vou mostrar como é que faz para atualizar o Slack para a versão current, habilitar os repositórios dos usuários comuns, né, esses macetes todos, sem intenção de concorrer com o SlackDF, nada disso, só uma questão de matar um pouco a saudade, né? É uma distribuição que me trouxe tantas alegrias, uma distribuição que me trouxe tanto conhecimento. Eu sinto falta muito desses tempos, né? Onde a gente não tinha tanta. Ou era tudo muito mais limitado, mas era muito mais divertido. Os amigos que a gente fazia, por causa disso, né? O Josias aí, meu grande parceiro, de madrugadas adentro, com o Slackware aí para fazer o kernel compilar, né? A gente passou a madrugada inteira para compilar um kernel, eu e ele junto, tentando fazer um modem subir. E aí uma madrugada eu tentei na minha casa, outra madrugada ele tentou na dele, e aí a gente juntou os conhecimentos e os dois conseguiram compilar e deu certo, né? Dos dois conseguirem acesso à internet. A gente parou de se encontrar pessoalmente e começou a conversar pela internet. E é que bosta. A gente parou de se falar. Parou não, tá? Tamo aí ainda. Às vezes é um cara que eu conheço desde os meus 5 anos de idade, então a gente se fala menos, mas a gente ainda se fala. Beleza? Então, pô, é isso, gente. Lembrando histórias do Slackware, como é que era o Slackware, saudades do Slackware. Eu queria muito pensar que o Slackware tem um futuro brilhante, mas não é o que parece. Eu acho que o Slackware é isso aí mesmo. Ele tem um Patreon lá para ajudar o Patrick, mas é isso. Tipo, a comunidade leva o Slackware nas costas. Eu acho que enquanto o Patrick estiver vivo, o Slackware não vai mudar. E o Slackware precisava mudar, cara, porque os BSDs mudaram. Inclusive o FreeBSD, o NetBSD, todos eles mudaram alguma coisa, melhoraram com o tempo. O Slackware continua exatamente a mesma coisa. Não faz sentido, cara. Beleza? Bom, gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, lamúrias, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!